Tutti hanno peccato e sono privi della gloria. Todos pecaram e se privaram da glória de Deus, mas foram justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o predeterminou para a apropriação por meio da fé no seu sangue, para provar a sua justiça no tempo presente, a fim de que ele seja justo e justifique aquele que tem fé em Jesus. Carta de São Paulo em Romanos, capítulo 3. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, al vertice dell'anno Chegamos della assim, fede, Santo Padre, veneráveis irmãos, ao ápice do ano da fé, que é o seu momento decisivo. Di questo anno di grazia. Esse momento desse ano de graça. Esta é a fé que salva, a fé que vence o mundo, a fé apropriação, pela qual tornamos nossa a salvação operada por Cristo e nos vestimos do manto da sua justiça. Por um lado, temos a mão estendida de Deus, que oferece a sua graça ao homem. Por outro, a mão do homem, que estende para recebê-la mediante a fé. A nova eterna aliança é selada com um aperto de mão entre Deus e o homem. Temos a possibilidade de tomar neste dia a decisão mais importante da vida, aquela que nos abre de par em par os portões da eternidade. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Numa homilia pascal do século IV, o bispo proclamava estas palavras excepcionalmente contemporâneas e, de certa forma, existenciais. Para cada homem, disse, o princípio da vida é aquele a partir do qual Cristo foi imolado por ele. Mas Cristo se imola por ele no momento em que ele reconhece a graça e se torna consciente da vida que aquela imolação lhe proporcionou. Esta Sexta-feira Santa, celebrada no ano da fé, e na presença do novo sucessor de Pedro, poderá ser, se quisermos, o início de uma nova vida. O bispo Santilário de Poitiers, que se converteu ao cristianismo quando já era adulto, afirmava na sua vida passada, ao repensar na sua vida passada, antes de te conhecer, eu não existia. O necessário, o que se pede, é que apenas nos situarmos na verdade. Reconhecermos que precisamos ser justificados e não nos auto-justificarmos. O publicano da parábola evangélica um dia subiu ao templo e fez uma brevíssima oração. Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. E Jesus diz que aquele homem foi para casa justificado, ou seja, transformado em homem justo, perdoado, feito criatura nova, cantando alegremente dentro do seu coração. O que ele tinha feito de tão extraordinário? Nada. Como alpinista que, superando uma passagem perigosa, faz uma parada para retornar o fôlego e admirar a paisagem que se abre à sua frente,
Assim como o apóstolo Paulo, no início do capítulo 5 da carta aos Romanos, depois de proclamar a justificação pela fé, escreve: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hoje, a partir dos satélites artificiais, são tiradas fotografias infravermelhas de regiões inteiras da Terra e de todo o planeta. Como é diferente a paisagem vista de cima, à luz desses raios, em comparação com o que vemos à luz natural. Me lembro de uma das primeiras fotos de satélite que correram o mundo, reproduzindo a península inteira do Sinai. As cores eram muito diferentes. Eram mais evidentes. Os relevos e as depressões. É um símbolo. A vida humana, vista pelo infravermelho da fé, do alto do Calvário, também se mostra diferente de como é vista a olho nu. Tudo, dizia o sábio do Antigo Testamento, acontece para o justo e para o ímpio. Percebi que sob o sol, em vez da lei, existe a iniquidade. É o Eclesiastes 3. Em todos os tempos, de fato, viu-se a maldade triunfante e a inocência humilhada. Mas para que não se pense que no mundo não há nada de fixo e de certo, observa Bossuet, às vezes se vê o oposto, ou seja, a inocência no trono e a maldade no cadafalso. Mas o que conclui Eclesiastes? Então eu pensei, Deus julgará o justo e o ímpio, porque é um tempo para cada coisa. Ele encontra o ponto de observação que devolve a paz à alma. Porque o eclesiástico não podia saber, mas que nós sabemos, é que o juízo já aconteceu. Agora de Jesus caminhando para a sua paixão, é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Em Cristo morto e ressuscitado, o mundo chegou ao seu destino final. O progresso da humanidade avança a um ritmo vertiginoso. E a humanidade vê desenrolar-se à sua frente horizontes novos e inesperados. Pode-se dizer, porém, que já chegou o fim do tempo, porque em Cristo, que subiu à direita do Pai, a humanidade encontrou o seu objetivo final. Já começaram os novos céus e a nova terra. Apesar de toda a miséria, injustiça e monstruosidade na Terra, ele já inaugurou a ordem definitiva no mundo. O que vemos com os nossos olhos pode nos sugerir ao contrário. Mas o mal e a morte foram, na verdade, derrotados para sempre. As suas fontes secaram.
A realidade é que Jesus é o Senhor do mundo. O mal foi vencido radicalmente pela redenção que ele realizou. O novo mundo já começou. Uma coisa, acima de tudo, parece diferente quando vista através dos olhos da fé: a morte. Cristo entrou na morte como se entra numa prisão escura, mas saiu dela pela muralha oposta. Ele não voltou por onde tinha entrado como Lázaro, que tornara a vida para depois morrer de novo. Cristo abriu uma brecha para a vida que ninguém poderá fechar e pela qual todos podem segui-lo. A morte não é mais um muro contra o qual se parte toda a esperança humana. Ela se tornou uma ponte para a eternidade, uma ponte de suspiros, talvez, porque ninguém gosta do fato de morrer. Mas uma ponte, não mais um abismo que engole tudo. O amor é forte como a morte, diz o Cântico dos Cânticos. E em Cristo, ele é mais forte do que a morte. Na sua história eclesiástica do povo inglês, Beda, o Venerável, relata como a fé cristã chegou até o norte da Inglaterra. Ele diz que quando os primeiros missionários vindos de Roma chegaram a Northumberland, o rei do lugar convocou um conselho de notáveis para decidir se permitia ou não que eles divulgassem a nova mensagem. Alguns dos presentes foram a favor, outros contra. Em um dado momento, um pássaro entrou por um buraco na parede, pairou assustado na sala e desapareceu por outro buraco na parede oposta. Então levantou-se um dos presentes e disse: Ei, a nossa vida neste mundo é como aquele pássaro. Viemos não sabemos de onde. Desfrutamos por um breve instante da luz e do calor deste mundo e depois desaparecemos de novo na escuridão sem saber para onde estamos indo. Se esses homens podem nos revelar alguma coisa do mistério da nossa vida, devemos ouvi-los. A fé cristã poderia voltar ao nosso continente e ao mundo secularizado pela mesma razão por que já entrou nele antes, como a única doutrina que tem uma resposta segura para dar às grandes questões da vida e da morte. A cruz separa os crentes dos não crentes, porque para alguns ela é escândalo e loucura, e para outros é poder de Deus e sabedoria de Deus. Num sentido mais profundo, ela une todos os homens, crentes e não crentes. Jesus tinha que morrer, não por uma nação, mas para reunir juntos todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Os novos céus e a nova terra são de todos e para todos, porque Cristo morreu por todos. A urgência decorrente de tudo isto é evangelizar. O amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos. Impele a evangelização. Vamos anunciar ao mundo a boa notícia de que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus, for the law of the Spirit, which gives life in Christ Jesus, has set you free from the law of sin and death. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus,
Parce que la loi de l'esprit qui donne la vida, le Christ Jésus, t'a libéré de la loi de la mort et du péché. Sì, è un proclama che possiamo far risuonare in tutte le lingue se fosse possibile. No hay más ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. C'è un racconto di Franz Kafka, che è un potente Há um conto do judeu Franz Kafka, que é um poderoso símbolo religioso e que assume um novo significado, quase profético, na Sexta-feira Santa. Ele é intitulado Uma Mensagem Imperial. Fala de um rei que em seu leito de morte chama um súdito e lhe sussurra ao ouvido uma mensagem. É tão importante aquela mensagem que ele faz o súdito repeti-la ao seu próprio ouvido. O mensageiro parte logo em seguida. Mas ouçamos o resto da história diretamente do autor, com o tom onírico, de pesadelo quase, que é típico desse escritor. Projetando um braço aqui, outro acolá, o mensageiro abre alas por entre a multidão e avança ligeiro como ninguém. Mas a multidão é imensa e as suas moradas exterminadas. Como voaria se tivesse via livre? Mas ele se esforça em vão, ainda continua a se afanar pelas salas interiores do palácio, do qual nunca sairá. E mesmo que conseguisse, isso nada quereria dizer. Ele teria que lutar para descer as escadas. E mesmo que conseguisse, ainda nada teria feito. Havia que cruzar os pátios. E depois dos pátios, o segundo círculo dos edifícios. Se conseguisse precipitar-se finalmente para fora da última porta, mas isso nunca poderá acontecer. Eis que diante dele alçar-se-ia a cidade imperial, o centro do mundo, em que montanhas dos seus detritos se amontoam. Lá no meio, ninguém é capaz de avançar, nem mesmo com a mensagem de um morto. Tu, no entanto, te sentas à tua janela e sonhas com aquela mensagem quando a noite vem. Seu leito de morte, também Cristo confiou à sua igreja uma mensagem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ainda existem muitos homens que se sentam à janela e sonham sem saber com uma mensagem como a dele. João, como acabamos de ouvir, afirma que o soldado perfurou o lado de Cristo na cruz para que se cumprisse a escritura que diz: hão de olhar para aquele que trespassaram. No Apocalipse, ele acrescenta: eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. Esta profecia não anuncia a última vinda de Cristo, quando já não for o tempo da conversão, mas do julgamento. Ela descreve, em vez disso, a realidade da evangelização dos povos. Nela ocorre uma vinda misteriosa, mas real do Senhor que traz a salvação. O seu pranto não será de desespero, mas de arrependimento e de consolação. Este é o significado da profecia da Escritura que João vê realizada no lado trespassado de Cristo. Ou seja, o texto de Zacarias: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de consolação. Eles olharão para mim,
para aquele a quem trespassaram. A evangelização tem uma origem mística. É um dom que vem da cruz de Cristo, daquele lado aberto, daquele sangue e água. O amor de Cristo, como o da Trindade, do qual é a manifestação histórica, é diffusivum sui, tem de se expandir e chegar a todas as criaturas, especialmente as mais necessitadas da sua misericórdia. A evangelização cristã não é conquista, não é propaganda. É o dom de Deus para o mundo em seu Filho Jesus. É dar ao chefe a alegria de sentir a vida fluir do seu coração para o seu corpo, até vivificar os seus membros mais distantes. Temos de fazer todo o possível para que a Igreja nunca se pareça ao castelo complicado e assombroso descrito por Kafka, e para que a mensagem possa sair dela tão livre e alegre quando começou a sua corrida. Sabemos quais são os impedimentos que podem reter o mensageiro. As mulheres divisórias, começando aquelas que separam as várias igrejas cristãs umas das outras. A burocracia excessiva, os resíduos de cerimoniais, leis e disputas do passado, que se tornaram, enfim, apenas detritos. No Apocalipse, Jesus diz que ele está à porta e bate. Às vezes, como foi observado pelo nosso Papa Francisco, não bater para entrar, mas batendo de dentro porque ele quer sair. Sair para os subúrbios existenciais do pecado, o sofrimento, a injustiça, ignorância, indiferença à religião, de toda forma de miséria. Acontece como em certas construções antigas. Ao longo dos séculos, para adaptar-se às exigências do momento, houve profusão de divisórias, escadarias, salas e câmaras. Chega um momento em que se percebe que todas essas adaptações já não respondem às necessidades atuais. Servem antes de obstáculo, e temos então de ter a coragem de derrubá-las e trazer o prédio de volta à simplicidade e à linearidade de suas origens. Foi a missão que recebeu um dia um homem que orava diante do crucifixo de São Damião. Vai, Francisco, e reforma a minha igreja. Quem está à altura desta tarefa? Perguntava-se o apóstolo aterrorizado, diante da tarefa sobre-humana de ser no mundo o aroma de Cristo. E eis a sua resposta, que é verdade também agora. Não é que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez idôneos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito dá vida. Que o Espírito Santo, neste momento, em que se abre para a Igreja um novo tempo, cheio de esperança, redesperte nos homens que estão à janela a esperança da mensagem e nos mensageiros a vontade de levá-la até eles, mesmo que ao custo da própria vida.